O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o fim da escala 6 por 1 deveria ser negociada em acordo coletivo entre patrão e empregado. A manifestação indignou alguns dos líderes do movimento, inclusive o ministro é do PT, né? Vamos debater esse assunto agora no Plantão do Meteoro. Essa escala está sendo bastante falada nos últimos dias, não tem como a gente não debater isso aqui. Eu vou trazer a Sofia Labanca na tela, porque o próprio ministro do Trabalho, que é do PT, teve uma posição meio estranha aí, Sofia. Verdade. A gente está falando aí do projeto, né, da PEC, proposta pela Erika Hilton, que fala sobre o fim da escala 6 por 1, aquela escala na qual você trabalha 6 dias e tem apenas um de folga, e que além do fim da escala 6 por 1 também colocaria aí 36 horas semanais de trabalho. Essa PEC ela ainda não está tramitando para ser apresentada à mesa diretora e poder entrar aí no trâmite. Ela precisa de 171 votos. Ontem a gente estava falando aqui que estava ainda na casa dos 70. Hoje, pela manhã, já tinha chegado a 134 votos. Então ainda falta um pouquinho para conseguir tramitar. Mas está avançando e especialmente está sendo muito debatido nas redes sociais. Já tem manifestação vindo aí. E diante disso, não tinha como a gente não começar a ter manifestações por parte do governo com relação a isso. E a primeira manifestação que veio é uma manifestação que deixou muita gente aí olhando estranho, que foi do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, que tem um histórico aí de sindicalista, que é do PT, né, Partido dos Trabalhadores, não é alguém do Centrão que foi colocado lá, que se manifestou da seguinte maneira. Podemos colocar aí o tweet dele, ministro Luiz Marinho. Então, tá aqui, ó. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho e do Emprego entende que a questão da escala de trabalho 6 por 1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulta de decisão coletiva. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. Então você vê aí que é muito cheio de dedos. Olha, deve ser tratado em convenções e acordos coletivos, então isso já meio que dá a entender que não seria uma questão de legislação, muito menos emenda constitucional. Já troca o 36 por 40, então já está recuando. E mesmo assim, quando resulta de decisão coletiva. E daí também fala, considerando as necessidades específicas de cada área, então já abrindo aí um espaço para dizer, nessa área aqui não vale, naquela área também não. Então, assim, foi considerada uma nota bem complicada, para dizer o mínimo, para muita gente. Muita gente, inclusive o Rick Azevedo. Quem é Rick Azevedo? É aí uma das lideranças do VAT, o Vida Além do Trabalho, que foi um movimento que começou toda essa discussão, né? A Erika Hilton foi a pessoa que levou isso, que assinou a PEC, mas se a gente for falar aí de um idealizador, a gente apontaria para o Rick Azevedo, que foi eleito agora nas últimas eleições municipais a vereador pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL. E ele foi lá e respondeu esse tweet do ministro Luiz Marinho. Vamos lá. Então, a gente tem aí: Senhor ministro, é inconcebível que Vossa Excelência não esteja ciente das pressões comerciais que distorcem muitos desses acordos sindicais. Ignorar que a escala 6 por 1 precisa de regulamentação séria e independente é desrespeitar a realidade da classe trabalhadora, que sofre com jornadas exaustivas e pouca representação autêntica. Esse pronunciamento não só demonstra uma desconexão com as necessidades do trabalhador, mas também perpetua um sistema que explora. Esperamos mais responsabilidade e compromisso de sua parte. Fim da escala 6 por 1. Então você vê aí que ele realmente pegou pesado aí com o ministro. Aí já expondo o meu viés muito acertadamente, na minha opinião, que se fala tanto que a esquerda está se desconectando das suas bases. Quando tem uma chance de mostrar, né, conexão com a base, solta uma notinha daquela.
E essa questão de ser ou não via acordo coletivo, acordo sindical, é uma questão muito importante, porque a gente tem que lembrar que durante o governo Temer foi passada aí uma contra-reforma trabalhista, eu me recuso a chamar aquilo de reforma trabalhista, uma contra-reforma trabalhista, que colocou que os acordos coletivos eles podem se sobrepor à legislação. Então, na prática, meio que invalida esse trabalho que está sendo feito aí de mexer na legislação trabalhista. E a gente tem que lembrar, né, gente? O acordo entre patrão e trabalhador dificilmente vai bem para o trabalhador. Eu trouxe aqui um fio no Blue Sky do Sérgio Hoff, nosso colega youtuber, também conhecido aí como sindical influencer, e que é um sindicalista e faz parte do movimento sindicalista dos bancários, que ele fala um pouco sobre isso. Quero respeitosa e solidariamente apontar um problema sobre a campanha pelo fim da escala 6x1. Espero de todo o coração que este alerta chegue longe o suficiente e a tempo de promover os ajustes necessários no projeto. Vi que a proposta é uma PEC que ajusta o repouso remunerado, o que não é bem definido na Constituição, e além disso também promove ajustes no texto sobre a jornada que consta na CLT. Mas tudo isso tem uma brecha que vai ser disputada judicialmente por cada patrão no Brasil. Enquanto o artigo 611-A da CLT mantiver o texto atual, alterado em 2017 pela maldita reforma trabalhista, será uma guerra de ações para definir isso e o projeto por fim da escala 6x1 não vai ter efetividade por muitos anos, mesmo que aprovado. Para quem não sabe do que estou falando, o 611-A da CLT é o artigo que prevê a prevalência do acordado sobre o legislado, ou seja, por mais que a CLT preveja algo benéfico sobre sua jornada de trabalho, ainda assim os patrões podem forçar cláusulas em acordos coletivos que ampliem a jornada de trabalho dos trabalhadores e mantenham a efetividade do fim da escala 6x1. Eu peço para que Érica Hilton e Rigger Acevedo e todos que estão encampando esta campanha que atentem para isso e exijam também o fim do acordado sobre o legislado. Esse dispositivo já traz prejuízos imensos a diversas categorias, inclusive a dos bancários, a qual pertence o Milito. Aqui os banqueiros trouxeram alguns anos atrás uma proposta de acordo que prevê mesmo a jornada do bancário sendo 30 horas semanais, eles compensam uma jornada de 40 horas com gratificação de função além de salário. Então, na prática, a maioria dos bancários, especialmente os bancos privados, trabalha 8 horas por dia. E pior, não há sequer a possibilidade de questionar judicialmente isso, pois está em CCT e isso vale mais do que a lei, como diz a CLT reformada por Temer. Então, trazendo aí, olha, gente, tem que cair esse 611-A. Eu achei muito bem colocado aqui o texto do Sérgio Hoff. Mas vamos voltar ao tweet do ministro Luiz Marinho. A coluna do Igor Gadelha, lá no Metrópolis, trouxe aí uma matéria dizendo que aquele post teria sido orientado pelo Lula. Para quê? Para ganhar tempo. Como assim? Vamos lá para a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, que diz: fim da escala 6x1. Por que o governo Lula está pisando em ovos com a PEC? Ali no segundo parágrafo, a gente já vai ver que, segundo ministros e Lula, ouvidos pela coluna, o governo não pretende, pelo menos por hora, entrar de cabeça no assunto porque ainda não há nenhum tipo de diálogo estabelecido com o empresariado sobre o tema. A avaliação no governo é de que, antes de se posicionar oficialmente, é preciso discutir as possíveis mudanças na escala de trabalho internamente e fora do Poder Executivo com trabalhadores e empregadores. Com base nessa avaliação, a ordem do Palácio do Planalto aos ministros do governo é, por enquanto, deixar o tema com o Congresso Nacional, onde a PEC foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Então, basicamente, o Lula tá fazendo o papel que ele sempre faz, até quando não deveria, que é o papel de conciliador. Ele vai querer conciliar essa PEC com o empresariado e até que ele consiga fazer essa conciliação, ele tá fazendo esse calma lá, solta essa notinha aqui, meio ambígua, meio sem se posicionar, e enquanto isso vai ganhando esse tempo. Os movimentos sociais não estão dispostos a fazer esse papel aí de segurar a onda.
E o VAT, né, o Movimento Vida Além do Trabalho, já está começando a organizar manifestações, inclusive já tem uma manifestação marcada para o dia 15 de novembro no Rio de Janeiro. Eu não, até o momento que a gente está gravando aqui, eu não tinha visto confirmação em nenhuma outra cidade ainda, mas já tem confirmado manifestação no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer aqui nesse corte, Lúcio. A gente vai ter mais cortes na live de hoje sobre a escala 6x1. Daiane vai trazer, Pedro vai trazer, inclusive, como a direita está batendo cabeça, do mesmo jeito que a gente está vendo a esquerda bater cabeça aí, o pessoal empurrando com toda a força essa PEC enquanto o governo Lula está pisando em ovos. A gente vai ver que na direita o pessoal também está batendo cabeças, rolando brigas entre aliados históricos como Cleitinho e Nicolas Ferreira, mas isso vai ficar para outro corte. Eu, por enquanto, paro por aqui, Lúcio. Perfeito, obrigado, Sophie. Essa é uma PEC de extrema importância para as pessoas, para os trabalhadores. Precisa sim ser discutido. O projeto não é o ideal. Tudo bem, o parlamento serve para discutir os projetos, melhorar os projetos, reescrever os projetos, não tem problema, mas agora precisa ser debatido. O que não pode é esse projeto simplesmente não avançar. É um projeto de extrema importância, sim, para a qualidade de vida, para a produtividade no país, produtividade do trabalhador. Não é esse negócio de quanto mais tempo de trabalho, mais vai produzir. Isso já caiu por terra há muito tempo. Então é importante que o projeto seja discutido. Quer concordar? Quer discordar? Tudo bem, mas vamos debater? Vamos debater, é importante esse debate, né? Agora tem muita gente que não quer que esse debate nem avance. A gente vai falar isso em outros momentos. Obrigado, Sophie. Eu que agradeço. Na tela para você, olha só, youtube.com/tvcringebrasil, o novo canal do Meteoro, que você vai ter ali vídeo ensaio, react, tudo numa pegada bem anos 90. A gente fala sobre cultura, sobre arte, história, filosofia e muito mais. E vou dar um spoiler para vocês. Tem vários roteiros prontos que a Sofia já deixou prontinho, está passando por gravação, edição. Ontem a doutora Ana já estava gravando um vídeo novo. Então tem muita coisa boa chegando. Então entra ali no youtube.com/tvcringebrasil e clica aqui, para se inscrever e ativa o sininho, tá? Ativa o sininho porque aí você não perde essas coisas novas que chegam por aí. Fechou? Um grande abraço. Até a próxima.